Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu quero falar sobre diversas declarações do presidente do Atlético, Adson Batista, durante a entrevista que era para o anúncio, para a apresentação dos dois novos reforços rubro-negros, o Ezequiel Ram e o Kelvin. A entrevista acabou gerando muitos conteúdos, muitas polêmicas, e eu quero falar sobre elas a partir de agora para você aqui neste vídeo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade completamente dedicada ao futebol goiano. Está aqui pela primeira vez, que bom vê-lo por aqui. Você que vem recorrentemente, meu agradecimento ainda maior. Deixe aquele like, a maneira de você dizer para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é muito bem-vinda aqui conosco. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. Nosso canal vem crescendo felizmente a cada dia. Todos os dias o Futebol 62 cresce um pouquinho. Este vídeo tem oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias, e também na emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares. O Atlético fez a apresentação de seus dois reforços já regularizados, nessa janela, o Ezequiel Ram e o Kelvin. Isso, inclusive, subiremos para você aqui no canal, declarações desses jogadores. Mas o que mais chamou a atenção nesse evento, vamos dizer assim, foram as declarações do presidente Adson Batista. Algumas bastante técnicas e outras passionais, vamos dizer assim, entre a paixão e a razão. Bem, antes quero até fazer algumas considerações iniciais, depois eu entro item por item, tá bom? Primeiro, o Adson é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente. Ninguém chega e faz um clube crescer e tem o controle que ele tem sobre o Atlético sendo alguém que não tem inteligência. E eu falo tanto de inteligência, de duas inteligências. Da inteligência natural, criativa, vamos dizer assim, e da inteligência emocional, porque administrar te exige inteligência emocional todos os dias. O Adson, ele é dotado dessas duas inteligências, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas há alguns momentos que eu não sei exatamente dizer o porquê, mas ele abre mão dessas inteligências para ir para um lugar extremamente, penso que prejudicial para ele mesmo. Mas vamos tratar aqui ponto a ponto para trazer essas situações para você. Eu sou muito averso àquele negócio de 100% bom, 100% ruim. Eu acho que em tudo há um certo equilíbrio. E em todas as pessoas. Todo mundo tem suas virtudes, tem os seus defeitos, e alguns aceitam seus defeitos melhores, outros aceitam piores, alguns exaltam mais as suas virtudes, outros exaltam menos. É característica de cada ser humano. Mas vamos aqui. Primeiro eu quero tratar dos pontos que para mim são os pontos mais lúcidos das declarações do Adson, e pontos muito importantes que acabaram ficando secundários por conta das declarações na reta final da entrevista dele. Ele falou de pontos interessantíssimos, mas eles foram ofuscados por essas declarações polêmicas em que ele citou no vídeo. Vamos lá. Primeiro, ele trouxe uma informação. Talvez poucos tenham atentado a isso. O Atlético vai perder jogadores titulares na janela. Ele garantiu isso, que o Atlético vai perder jogadores titulares na janela. Eu estou até refletindo sobre quem seriam esses jogadores. Mas é uma informação extremamente relevante. Vamos ficar atento a ela. A nossa equipe vai ficar bastante atenta a quem são esses atletas que estão deixando o Atlético. Outra situação, ele falou dos direitos da Liga, que o Goiás de hoje é um time que tem uma condição financeira melhor do que o Atlético, porque o Goiás
não readquiriu 10% da liga. Lá na frente o Goiás vai ter que dar mais dinheiro para a liga do que o Atlético e o Vila. É outra informação bacana, né? A gente sabia dela, mas ela é bastante coerente. Quem não devolveu parte do dinheiro da liga, ele está numa situação financeira melhor. Lá na frente pode ser diferente. Então isso também é algo que explica um pouco o movimento das duas equipes no mercado. Então também é algo bastante coerente. Outra, ele falou da necessidade de melhora de desempenho do Atlético. É uma grande realidade. O Atlético precisa melhorar o seu desempenho matemático e técnico, vamos dizer assim, né? Tanto em termos de rendimento como matematicamente, de aproveitamento, para chegar à Série A. Isso é uma cláusula que está no contrato do Atlético chegar na Série A. Sem ela ele não chega. Ele falou que aposta no crescimento do Atlético, que projeta o Atlético fazer um segundo turno muito bom para chegar à Série A. É uma aspa também muito interessante que cabe um bom debate. Falou de SAF, né? Vários temas desses ele havia tratado conosco aqui naquela entrevista que ele concedeu ao Futebol 62, mas ele falou de SAF, falou que o Atlético hoje tem um banco responsável por tentar captar esses investidores para o Atlético, falou das vantagens do Atlético, de não ter dívida, de estar em uma cidade bastante centralizada no país, pontos extremamente relevantes que dava um vídeo sozinho, né? Dava para a gente debater isso tranquilamente. Ele reforçou um discurso que já tem sido comum nas suas últimas declarações aqui no Futebol 62, ele também afirmou isso claramente na bronca com parte da torcida do Atlético, né? Ele fala muito de que não existe gratidão, né? Que ele cita inclusive que o torcedor não sabe nada, acho um exagero assim muito grande, porque então o torcedor só sabe quando ele apoia, né? Então aí é uma situação contraditória. Se ele apoia, ele sabe. Se ele critica, ele não sabe. Então aí acho um exagero na frase. É uma frase muito mais passional do que racional. Outra situação, ele fala que quando chega lá no final do ano, essa foi mais para a imprensa, me lembro até respondendo a pergunta do Jânio, lá do Jornal Popular. Quando chega o final do ano que as coisas dão certo, vocês da imprensa vêm me elogiar, falar que eu sei. Se dão errados, vão me criticar. Essa acaba sendo uma lógica do futebol, mas é uma lógica, essa lógica resultadista, vamos dizer assim, ela é seguida também pelos dirigentes, inclusive pelo próprio Watson. Quando você contrata um treinador e 2 meses depois você manda ele embora, 3 meses depois manda ele embora, essa também é uma ação resultadista, não é? O resultado não está vindo, a maneira que o clube critica o treinador é como? Mandando ele embora, né? Às vezes o Watson até critica sem mandar embora, como já aconteceu com o Fábio Matias e com vários outros. Mas normalmente a crítica mais pesada que um clube faz ao trabalho de um treinador é mandando ele embora. Você não me serve mais. Então, essa lógica resultadista dentro do futebol, ela é praticada por todo mundo. A imprensa pratica, o torcedor pratica, os dirigentes praticam. Então, ela é uma lógica que impera, que inclusive eu me posiciono muito contra ela. Para quem conhece meu trabalho aí há muito tempo, que acompanha minhas opiniões há muito tempo, sabe a aversão que eu tenho a essa troca, por exemplo, recorrente de treinadores, a aversão que eu tenho a remontar elenco todos os anos, manda embora 20, contrata 18, manda embora 15, contrata 18. Acho que isso não é o caminho mais racional para você melhorar o desempenho de uma equipe, mas é uma lógica que prevalece, não é só a imprensa que usa dessa lógica, né? O torcedor usa e o dirigente também usa. Teve a questão do Wellington Rato, né, que ele cita, e ali é uma opinião, né, que ele preferia o Wellington Rato de barriga vazia quando ele chegou do que agora, de barriga cheia. Eu senti que ele quis criticar, depois ele deu uma atenuada, mas que serviu o Wellington Rato para ele nesse momento, mas que ele não tem condições financeiras. É algo bastante racional também. Agora a questão é aquele momento em que do distúrbio, sabe? O Watson sai de si em alguns momentos.
Aí, por exemplo, eu entendi a lógica que ele seguiu, né? Ele falou do Elton Rato, o torcedor do Atlético reclamou muito do Rato voltar para o Goiás e não ir para o Atlético. E aí ele foi citou que isso era uma dor de cotovelo. E aí ele emenda, né? Assim, vai aumentando a escalada até chegar que na rede social só tem corno. É o termo que ele usa. É um termo, você vê até pela palavra, pelo tom das palavras, nitidamente é uma ânsia em criticar quem o critica na rede social, especialmente o torcedor do Atlético, né? Que estaria com dor de cotovelo porque o Wellington Rato foi para o Goiás. Só que assim, aí é uma generalização, e as generalizações normalmente elas são burras e covardes. É uma generalização que o Watson faz completamente descabida, que acha que um dirigente do porte dele, com a importância que ele tem para o clube e para o futebol goiano, o Watson é um personagem importante. É uma declaração completamente sem sentido, sabe, assim, aloucada. Até porque o próprio Watson faz parte da rede social, né? Ele posta com frequência na rede social. A rede social hoje, ela, ela tem um percentual da população muito grande. A rede social, ninguém existe só na rede social, sabe? Se a rede social está cheia de cornos, é porque a sociedade está cheia de cornos. Se a rede social está cheia de covardes, é porque a sociedade está cheia de covardes. Se a rede social está cheia de gente boa, é porque a sociedade está cheia de gente boa. A rede social é quase um avatar da sociedade. Ela não é algo descolado da sociedade. Quem posta lá são seres humanos, né? As inteligências artificiais, elas ainda estão muito recebendo os nossos comandos, mas elas não estão falando por si só, né? Elas não ficam debatendo com a gente na rede social, fazendo crítica ou elogio para a gente. Então, para mim, a entrevista, como eu citei, muitos pontos interessantes, muitos mesmo, falei sobre eles aqui, quero explorar sobre outros isoladamente em algum momento desses pontos, mas eles acabaram ficando ofuscados por conta dessa declaração, para mim completamente sem sentido, e num momento de irracionalidade do presidente atleticano. Mas você, torcedor, fica à vontade. Pode concordar comigo, pode concordar com o Watson nesse ponto, em outros pontos. A sua opinião é relevante para a gente aqui. Deixe a sua manifestação, deixe o seu comentário, pois ele é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62, tá bem? Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.